Game of Thrones é uma das maiores séries que já existiu na história. É uma série que começou lá em 2011 e foi crescendo, ganhando uma legião de fãs apaixonados até atingir o topo. Naquele topo, Game of Thrones enlouqueceu, perdeu o rumo, começou a fazer coisas malucas, assim como uma das suas protagonistas, a Daenerys. Vocês já pararam para pensar que o destino da Daenerys foi bem parecido com o de Game of Thrones? Vamos falar sobre isso e sobre a grande decepção desse final. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, para um vídeo extra, um vídeo a mais aqui. Eu nem ia fazer esse vídeo, não ia gravar. Tem uma galera aqui no canal que não gosta de Game of Thrones, mas eu gosto, assisto, acho que eu tô no meu direito de dar o meu último pitaco, dessa vez para valer, agora que a série deu game over, acabou de uma vez e deixou tanta gente, nunca vi tanta gente decepcionada por causa de uma série ou de um filme como está acontecendo com Game of Thrones. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, @lucastmaia, para mais novidades sobre cinema, dicas de filmes nos stories, séries de TV. E bem, é mais ou menos o que eu disse. Game of Thrones, ela alcançou um patamar, ela já era uma série tão grande e com tanta audiência que ela não conseguiu se controlar. Os produtores, né, o David Benioff e o D.B. Weiss, que são os criadores e roteiristas da série de TV, eles já estavam ali com um poder tão gigantesco nas mãos e com uma responsabilidade tão enorme, que a verdade é que no fim das contas, leia-se 7ª e 8ª temporada, eles não conseguiram. E foi quase um roteiro meio louco mesmo ali, que não sabia muito para onde ia. E eu quero deixar bem claro que esse não é um vídeo hateando a última temporada com todas as forças, tá? Eu sei que você pode ter odiado ou você pode ter gostado bastante, um pouco, que eu acho mais difícil, mais improvável. Tiveram coisas que eu achei interessante, que eu acho que a série não tinha muito para onde ir, a não ser isso. Mas a grande decepção, a grande tristeza foi o desenvolvimento. Eles não conseguiram, essa é a verdade, desenvolver apropriadamente esse roteiro das duas últimas temporadas. Eu imagino, depois que acabaram os conteúdos dos livros lá, do 5º livro, né, o George R. R. Martin não conseguiu lá finalizar os 2 últimos, e o desespero dos produtores, dos criadores lá na HBO. Meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? E realmente eles não souberam tão bem lidar com isso, né? Eu gosto da 6ª temporada, eu acho uma temporada legal, apesar de não estar entre as melhores, obviamente, a gente já vê alguma perda, né, nas características dos personagens, no desenvolvimento dos diálogos, mas é na 7ª e 8ª que a gente vê esse peso. Tem alguns momentos bons, né, porque a gente tem tanto carinho pela série, a gente gosta tanto, mas a verdade é que talvez haja mais decepção e mais momentos tipo a Nazaré, que a gente fica assim, o que acabou de acontecer? Pra mim, não tem dúvidas, eles deram um tiro no pé quando eles reduziram o número de episódios. A 7ª temporada, 7 episódios, a 8ª, 6 episódios. Por que vocês fizeram isso? Primeira coisa, não tinha que ter feito isso, era mais espaço, um pouco mais de tempo para desenvolver, criar um roteiro mais decente, com mais calma, não ter momentos importantes sendo levados tão na rapidez ali para acabar, para desenvolver e acabar sendo anticlimático, como a morte de alguns personagens. Cara, a morte da Cersei e do Jaime, para mim, foi muito anticlimático aquilo, e do Rei da Noite também. Entendo perfeitamente, concordo com o arco da Daenerys, mas não concordo com o desenvolvimento. Ela não foi bem desenvolvida. Se eles tivessem, lá no início da 7ª temporada, demonstrado uma ponta ali muito grande de instabilidade que a gente tinha visto bem esporadicamente lá no início, né, na 1ª, na 2ª temporada, que a Daenerys falou que se fosse preciso, né, ela ia botar fogo em tudo e tal, só que isso foi sendo esquecido nas outras temporadas. As pessoas acreditaram que a Daenerys era uma espécie de heroína, né? Ela era carismática,
tinha ali momentos de doçura, e ela valorizava as pessoas que estavam ao redor dela, e isso ficava muito claro. Se a Cersei tivesse, com seu desenvolvimento até então, montado num dragão e tacado fogo em Porto Real, a gente falar assim, é isso aí, a gente ia acreditar naquilo, porque era uma personagem mais propícia para aquilo. A Daenerys, eles não conseguiram emplacar isso porque eles não quiseram, eles simplesmente quiseram tapar o sol com a peneira, falar assim, ó, vamos deixar esse plot twist ali pro penúltimo episódio para surpreender todo mundo, mas meus amigos, surpreendeu negativamente falando. Porque imagine só, se eles tivessem feito isso com cautela, a Daenerys já lá dando uns excessos desnecessários. Ela já tinha mandado um Dracarys em um e em outro ali, mas eram os seus inimigos, eram pessoas que faziam mal de alguma forma. Então a gente concordava, a gente ganhava ainda mais empatia pela personagem. Mas se ela, em alguns momentos, tivesse feito isso com pessoas inocentes, ou já mandado matar uns personagens importantes que estavam com sobrevida na série, eu tenho certeza que teria sido, ó, muito melhor. Acho uma pena o que fizeram com o personagem do Tyrion, que era um dos melhores personagens de série de televisão. Vocês têm noção disso? Nas primeiras 4 temporadas, o Peter Dinklage é um baita ator, o roteiro propiciava isso. Né, o roteiro fazia com que aquele personagem fosse astuto, malandro, extremamente inteligente, e ele foi cansando, ele foi perdendo força, ele foi perdendo espaço. Ele pode ter se transformado por um personagem mais brando, mais na dele, por ter vivido tantas coisas? Pode. Mais uma vez, o roteiro não conseguiu desenvolver isso de maneira gradual. Não, ele só ficou bobo, inexpressivo mesmo e completamente perdido naquela situação. E aí o que acontece? Se você tem um desenvolvimento precário, diálogos que não funcionam, química entre os personagens que é bem prejudicada, a mais prejudicada de todas era a química da Daenerys com o Jon Snow. Eu não sei vocês, mas eu não via muita química ali não, ou quase química nenhuma. Então quando o Jon Snow pega e mata a Daenerys, eu acho que se caso, como eu disse antes, fosse tudo muito melhor desenvolvido, a gente ia ficar triste, a gente ia ficar chateado, mas a gente ia entender. Nesse caso, a gente só fica com cara de pastel e fala, então, foi esse o desfecho. E aí gerou nesse final melancólico, né? O Jon Snow sendo preso, depois indo lá para a Patrulha da Noite, o Bran, que muita gente ficou indignada, assumiu o trono. Eu até entendo, porque ele é o Corvo de 3 olhos, né? Ele é um cara que não se importa, mas ainda assim acho o argumento dele ser a história, dele ser as lembranças do passado interessante. Então é a história que vai governar e tal. A gente só não estava minimamente preparado para isso. Mais uma vez, a construção, a ponte para isso foi muito imediata e até superficial, por isso que desagradou muita gente. A Arya foi uma das pouquíssimas personagens que teve um desenvolvimento relativamente interessante nas últimas temporadas, e aquele desfecho dela, né, de ser uma desbravadora, conhecer novos lugares, isso também é bem interessante, dá até vontade de ver mais histórias com a Arya descobrindo. A Sansa, Rainha do Norte, ok, pra mim não cheirou nem fedeu. Então é isso, meus amigos, eu nem acho que o desfecho dos personagens deveria ser diferente. Eles só deveriam ter sido tratados com mais cuidado, mais carinho, mais respeito. Game of Thrones parece aquele estudante de medicina. No primeiro ano de medicina, ele tá empolgado, ele quer estudar, ele quer fazer tudo com cuidado, né? Fazer tudo dando atenção aos detalhes. Aí, no segundo, terceiro, quarto ano, ele tá lá, continua empolgado, e ele vai cansando, ele vai ficando desmotivado, até que no último ano de faculdade, ele quer que aquilo acabe logo, de qualquer jeito, pronto, acabou, toma aí. Foi basicamente isso, infelizmente, merecia muito mais. Em aspectos de produção, ainda acho Game of Thrones é imbatível até então. Tivemos o 5º episódio ali do dragão queimando a cidade, em termos de efeitos especiais, escala, né? Muito bonita a fotografia. Tirando o 3º episódio, que estava muito escuro, que também tem aspectos técnicos interessantes, mas infelizmente as poucas pessoas que vão vangloriar vai ser geralmente por conta dessa produção
e raramente por conta desse roteiro e daqueles personagens que foram perdendo a sua essência. Our enemy doesn't tire. E eu não tenho dúvidas que hoje esses estudantes, entre aspas, de medicina, o David Benioff e o D.B. Weiss, são os caras mais amados, só que não. Esses caras têm que se esconder mesmo. Igual eles falaram, que depois de Game of Thrones eles iam se isolar e encher de manguaça ali pra esquecer algumas coisas e tal, ficar fora da internet, mas eu acho que esse final ainda vai ser jogado na cara aí, ó, por muitos e muitos anos. Não acho que Game of Thrones vai ser desconsiderada como uma grande série, porque afinal de contas, vamos fazer uma conta, temos 8 temporadas, na minha opinião, as 6 primeiras, né, começou ali excelente e tal, até muito boa, e as 2 últimas que pisou na bola, então ainda assim vai ser considerada um marco, mas infelizmente vai ter sempre aquele parênteses ali, tirando as 2 últimas temporadas. Você concorda comigo? Discorda? Tem algum ponto que você quer acrescentar? Acrescente pacificamente, por favor, aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, quer conhecer mais conteúdo aqui do Refúgio Cult, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like que ajuda muito o nosso trabalho. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.